Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo no amanhecer de mais este dia. Estamos gratos ao Senhor pela saúde, por mais esta possibilidade de abrirmos aqui juntamente com você as Escrituras e assim termos uma porção deste riquíssimo alimento de Deus para meditarmos, para nos preparar para as dificuldades e problemas que temos a enfrentar no dia. O diabo, este adversário de todo cristão, ele sempre está colocando obstáculos à nossa frente, levantando pessoas contra você, incitando pessoas contra você, mas quando você está firme na palavra, crendo em Deus, Deus vai protegendo você, sabendo e dirigindo você a dizer as palavras certas e a agir sempre da forma correta, para que essas coisas não surtam efeito na sua vida. Temos um ajudador, temos um Salvador, este é Jesus Cristo e Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Quero convidar você para lermos São Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24. A Bíblia Sagrada nos diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Fariam sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Veja que esses falsos produzem sinais, fazem coisas e levam as pessoas a alcançar coisas, mesmo elas deixando de obedecer muitas verdades. Você vai entender isso porque o irmão Brana explicou um pouco sobre isso na mensagem Perguntas e Respostas, pregada dia 23 de agosto de 1964. Nesta mensagem, o irmão Brana diz: um falso Cristo é um falso ungido, porque Cristo é o ungido. Quantos sabem que o Cristo significa o ungido? Quantos o conhecem assim, né? Surgirão falsos ungidos e chamarão a si mesmo de profetas. Há muitos assim. O mundo está cheio destes chamados falsos profetas, muito mais do que os verdadeiros profetas. Há muito mais falsificação do que profetas verdadeiros. Por que isso? Se estamos vendo aí a ação do Espírito, ou melhor, sinais acontecendo, pessoas sendo curadas em todos os lugares do mundo, por que ainda podemos afirmar que há tantos falsos? Porque há uma diferença muito grande aí, que as pessoas costumam misturar as coisas. Se vai a uma igreja e recebe ali naquela igreja uma cura, então ele crê que ali está sendo entregue toda a verdade, porque ele recebeu uma cura naquele lugar. Mas a realidade é esta, que não importa se você recebeu ali uma cura ou uma libertação, o importa acima destas coisas, né? Às vezes você está ali com dores, vai a uma reunião dessas, recebe uma cura, aquela dor desaparece, nunca mais doeu, amém por isso. Mas agora cuide de saber o que você está ouvindo naquele lugar, porque o que você receber do ensinamento, da doutrina, é mais importante ainda do que a sua cura. Talvez isso seja difícil de você compreender, mas há uma alma, há um valor aí dentro de você que você é superior a todas estas coisas. É mais importante estar em um lugar onde você esteja ouvindo da verdade do que em um lugar onde sinais e maravilhas estejam acontecendo, mas a verdade não esteja sendo lhe entregue como deveria. Nós vamos ver isso porque ele diz assim: mas como você os reconhecerá? Surgirão falsos ungidos e chamarão a si mesmo de profetas. Mas como você os reconhecerá? Pela palavra. Se estiverem corretos, como os reconheceremos? Será pela palavra. Se disserem que têm a palavra, mas negarem a palavra, então não há nada a ver com ela. Não importa o que façam.
podem curar os enfermos, abrirem os olhos aos cegos, mas se negarem a palavra, fique longe disto. Não importa o que eles façam, o que seja, fique com a palavra independentemente do que quer que seja, porque muitas vezes tenho visto voodoo, essa religião africana, né? Esse culto, ele chamou de culto animista de origem africana. Esta origem, ele diz, tenho visto isso, ele fazia viagens ali à África, e recebia também muitos relatórios de evangelistas que iam ali à África, de pastores. Ele dizia, muitas vezes tenho visto voodoo e todos os tipos de coisas acontecerem sob cura. Pessoas alcançarem cura através disso. Ele diz aqui, esta manhã está o irmão Sidney Jackson e a irmã Jackson da África do Sul, e ele poderia se levantar aqui e falar sobre este assunto e realmente vos contar algumas coisas sobre isso acontecendo bem ali. Ora, é certo que as pessoas vêm aos ídolos e são curadas, vê? Mas por causa de quê? Não faz muito, o doutor aqui gritou comigo alguma vez quando eu disse que o diabo não podia curar. Então, se ele não pode curar, por que estas pessoas, ao reunirem-se em torno de ídolos, a acessarem, né, ou buscarem esses métodos pagãos, métodos inclusive condenáveis pela Bíblia, por que eles alcançam então alguma coisa? Por que ao frequentar estes lugares, eles são curados? Você já parou para pensar nisso? Um médico questionando ele, um doutor, melhor dizendo, questionando ele, disse, olha, um homem que se para diante de tantas pessoas como você, com essa tão pobre teologia, dizendo que o diabo não pode curar? Em outras palavras, como ele não pode curar se pessoas que vão ao voodoo são curadas, pessoas que procuram as doutrinas e religiões espíritas, né? Elas alcançam um resultado? Como pode ser isso? Então ele parou e disse, o homem começou a contar para ele, temos uma vizinha, uma mulher na nossa vizinhança, que usa um avental e ela vai ali, as pessoas chegam ali e tem que colocar dinheiro naquele avental, então ela o esfrega, então pega o cabelo da cabeça dela, o sangue de suas veias, coloca num fio de cabelo e atira aquele fio de cabelo para trás, e ela tem que se virar e olhar para trás e a doença sai das pessoas. Tinha um ritual ali, né, estranho, envolvendo sangue, cabelo humano e aquelas coisas. E o doutor diz para ele, um doutor em teologia, um homem estudado, diz para ele, olha, e assim 30% destas pessoas são curadas. E você diz que o diabo não pode curar? Então ele continua dizendo, e eu pensei, irmão Branco, que coisa. Escrevi para ele, respondendo para ele, disse assim, prezado Senhor, é algo estranho para mim que um decano de um colégio luterano baseasse sua teologia sobre uma experiência ao invés da palavra de Deus. Vê? A palavra de Deus diz que Satanás não pode expulsar Satanás. São Mateus mostra isso, que se o fizesse, seu reino estaria dividido. Mas como que essas pessoas então recebem cura nesses meios? Veja que há uma diferença. Você obter fé para ser curado de uma enfermidade é uma coisa, e fé para seguir a Jesus e naquele dia ser arrebatado, ter a vida transformada, alcançar uma paz interior, militar pelo reino de Deus é outra coisa. É diferente. Então ele prossegue dizendo, a palavra de Deus diz que Satanás não pode expulsar Satanás e fica estabelecido. Jesus o disse, então eu disse para ele, olha, você pode querer saber como essas pessoas são curadas através daquela feiticeira. É porque as próprias pessoas pensam que estão se aproximando de Deus através dela. Então, ao ir lá naquele lugar, eles creem que é certo aquilo. E quando a sua fé está ativada para algo, você vai alcançar aquilo. Pode estar lá olhando, às vezes, para uma imagem de escultura, como muitos aí já testificaram ter alcançado milagres por esse meio. Mas não significa que Deus está aprovando isso, que Deus mostra apoio àquela doutrina, àquela religião, não. A fé da pessoa individualmente, que crê que ao fazer aquilo está fazendo o que Deus pediu, então ele alcança para a sua cura uma fé. Mas para a sua salvação particular, isso não dá, isso é condenação para ela.
Amém? Por isso, em São Mateus 24, nós lemos isso. Veríamos estes sinais, eis que o Cristo está aqui e ali. Olhe, vem aqui nos nossos rituais, Deus está provando isso. Não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos ungidos, falsos deuses aqui na terra, curadores, né, como temos tantos aí, inclusive no Brasil, com homens aí muito famosos dentro dessa área, falsos curadores, falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos olhariam para aquilo e diriam, olha, tem que ser verdade, mas ao parar de ver pela palavra, a palavra é a base de tudo, nunca se esqueça disso. É a chave para você saber se a religião que você está, se a igreja que você está, ela está correta ou não, é vigiar a pregação da palavra. Pode ter um bom som, um bom coral, pode ter ali um belo grupo de evangelistas, pode ter ali estudos profundos, sabe, homens formados, teólogos e tudo, mas vigie se o que está saindo dali é realmente a palavra de Deus, não é uma interpretação da palavra. Porque se você está baseado apenas em ir ali porque alguém roda, porque alguém grita, porque alguém fala línguas estranhas, e você não está a vigiar a palavra, o cumprimento da palavra, tenho certeza que você se encontrará lá na frente desacreditado da palavra. Desacreditado. Se você está acostumado a andar assim, voa ali porque ali tem muitas curas, e não olha para a pregação da palavra, você vai terminar iludido pelo caminho. Ele disse, e a cura está baseada na fé. Não sobre quão justo você é ou quão bom você é, mas é a sua fé. É o seu ato de fé. Eu creio. Pronto, aquilo dali, independente se você é da religião A, B, C ou D, se você está crendo que Deus vai fazer algo por você através daquele meio, sua fé ativará isto. Ele diz assim, ou quanto você guarda os seus mandamentos. Vou repetir. A cura está baseada na fé, não sobre quão justo você é, ou quão bom você é, ou o quanto você guarda os mandamentos, ou o que quer que seja, mas está solenemente baseada sobre a fé. Tudo é possível ao que crê. Vê, não está baseada sobre quão bom você é. Eu tenho visto, ele diz assim, nos seus muitos anos de pregação, de campanhas no país e fora do país, ele diz, eu tenho visto prostitutas virem à plataforma e serem curadas instantaneamente, e uma santa mulher atravessar pela plataforma e perder sua cura. Receber aquela oração, mas não ter fé para segurar aquela cura sobre si. Certamente está baseada sobre a fé. Se tu puderes crer, se tu podes crer, não sobre retidão. Está baseado sobre você consegue crer e não sobre o quanto você está preparado ou alguma coisa que envolva você particularmente, sua religião, o quanto você está determinado com a sua religião. Não é sobre a sua retidão, mas é sobre o quanto você crê. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Senhor, entregamos a Ti este dia. Pai, pedimos que as grandes bênçãos desta palavra continuem, Senhor, sendo despejadas sobre nós. É o nosso desejo, Senhor, que possamos guardar a fé, mas também olhar, Senhor, e cumprir e obedecer toda a palavra. Senhor, não queremos apenas ser curados no físico, mas na alma, no espírito, saber andar na Tua direção diante da Tua presença. Esse é o nosso desejo e é o que nós pedimos a Ti hoje. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e não nos deixar se enganar com essas coisas. Pai, este dia, ó Deus, onde muitos irão às igrejas buscar pelo Senhor, ter um momento de adoração, que o Senhor visite cada coração, em cada canto, ó Deus, deste país, que essas pessoas se sintam bem em sua casa, que elas ouçam verdade sobre a Tua palavra neste dia. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.